Sejam bem-vindos ao meu canal, deixa seu like, se inscreve no canal, vamos para mais um vídeo. Gente, tem uma influencer que eu sigo aqui no YouTube, que eu sou inscrita no canal dela, e eu já vi alguns vídeos dela que ela fala a respeito de amizade. Tem um vídeo mais antigo dela que ela fala assim, por que não tenho amigos? E depois ela fez um vídeo enorme, tá? Que eu amei, né? Estou aqui para criticá-la, muito pelo contrário, mas eu queria pontuar algumas coisas a respeito disso. Ela fez um vídeo enorme falando de algumas decepções dela em relação a amizades e tal. E eu me identifiquei muito com as palavras dela porque eu já passei por problemas parecidos, tá? E decepções com amizade mesmo. Às vezes a gente faz amizade com uma pessoa, conta o nosso íntimo pra ela, se abre, dá presentes, né? Pergunta se tá tudo bem, tenta se fazer presente, né? Da forma que pode. E mesmo assim, às vezes não é o suficiente. E eu comecei a entender que as coisas começam a fluir na nossa vida quando a gente solta. Eu tava fazendo algumas coisas de casa, algumas tarefas domésticas, e eu tava pensando nisso, sabe? As coisas elas fluem na nossa vida quando a gente solta. Então, quando você começa uma amizade, mas sem aquela expectativa de que essa amizade, vai ser super parceira, vai estar com você em todos os momentos e tal. Quando você simplesmente faz amizade com a pessoa, trata bem, dá o seu melhor para aquela amizade, mas sem ficar esperando tanto retorno, as coisas fluem mais. E a gente tem que entender que, embora a gente faça muito pelos outros, cada um só dá o que tem em seu coração. Então não adianta a gente colocar toda aquela expectativa que a pessoa tem que falar comigo, a pessoa tem que me tratar assim, assado. Porque não é assim. Cada pessoa, gente, vai funcionar de uma forma diferente. Então, existem pessoas que, de fato, elas vão conversar com você, elas vão valorizar o relacionamento que vocês têm, mas tem gente que não. Tem gente que simplesmente não vai valorizar o que você faça, independentemente do que você fizer, tá? E você tem que ter cuidado, porque quando você é uma pessoa que bota muita expectativa em amizade, você está disposto a fazer tudo por uma amizade, as pessoas se aproveitam de você. Então tem gente que quer fazer amizade com você, quer estar perto de você, não porque gosta de você, não porque a sua companhia é agradável, quer viver momentos, não. Mas simplesmente porque você é útil. Porque você tá ali do lado daquela pessoa. Então, para aquela pessoa é conveniente, sabe? Simplesmente isso. Porque a pessoa, existe gente que eles têm um faro, né? Eles, elas, enfim, tem um faro para pessoas carentes. Então, às vezes você tá passando por um momento da sua vida que você tá um pouco carente, e aí as pessoas começam a perceber, olha, fulano tá carente, fulano quer minha atenção, fulano quer minha amizade a todo custo. Quando você faz muita coisa por uma amizade e você não tem aquilo de volta, você tá mal acostumando uma pessoa, você tá fazendo com que aquela pessoa acredite que é só você que tem que se doar pra amizade. Então, quando vai chamar pra conversar, só você que chama, é só você que corre atrás. E, gente, qualquer relacionamento que seja, amizade também é da mesma forma. Não vai durar se você vive correndo atrás da pessoa e a pessoa não faz o mesmo por você. Relacionamento não é que você tem que ficar tipo, eu já chamei a pessoa pela última vez, então agora não chamo mais. Tem gente que é assim, tudo bem, respeito quem é assim. Às vezes você precisa entender, tá, fulano se afastou, por que será que ela tá passando por algum problema, alguma situação difícil? Porque a gente, quando se abala emocionalmente, a gente para de falar com algumas pessoas. E não é nada pessoal, é simplesmente por causa da fase de vida que a gente tá vivendo, mas... Então não é porque a pessoa não te chamou uma vez, tipo, você que chamou a última vez pra conversar. E a pessoa não te chamou pra conversar, simplesmente e tal, não tá falando com você. Você tem que averiguar o porquê. Não vá julgando, atirando pedra, me deixou de lado, me desconsiderou. Primeiro porque a gente, eu acredito que se você for adulto, você sabe mais do que ninguém a vida atarefada que a gente tem, né? A gente tem trabalho, estudo, tarefas domésticas, tem relacionamentos, né, familiares, com amorosos, e a gente tem que equilibrar a nossa vida, né? Então, às vezes a gente tem tanta atenção, às vezes, pro trabalho, pro estudo principalmente, toma tanto nosso tempo que a gente acaba deixando algumas pessoas de lado, deixando de conversar, e não porque a gente não gosta. Então, averigua primeiro se a pessoa realmente está passando por alguma situação difícil, ofereça suporte e tal, seja amigo. Então, assim, nesses casos, ok.
né? Você pode chamar novamente, conversa e tal, tenta saber o porquê. Mas quando só você se dá e você percebe que a pessoa realmente não faz questão, e a gente sabe, gente. A gente sempre sabe. Ah, como é que eu sei se uma pessoa é amiga de verdade? Como é que eu sei se a pessoa tá se afastando por questões do dia a dia, por conta de trabalho, por conta de... ou porque de fato não quer falar comigo? A gente sempre sabe. Primeiro porque mulher, de fato, tem um sexto sentido. Isso é comprovado até cientificamente. A mulher, ela tem um sexto sentido porque antigamente a gente precisava ter um tato, assim, pra perceber as coisas, principalmente porque as mulheres sempre foram mais voltadas a relacionamentos e tal. Então a gente sempre sabe quando a pessoa tá se afastando de fato, porque não gosta da gente, por alguma questão pessoal ou quando é algo da vida. E também pelo seguinte, a gente sempre arruma tempo para aquilo que é importante pra gente. Então, por mais que aquela amizade não esteja ali 24 horas com você, essa amizade, ela tem que fazer o mínimo por você, né? Te respeitar, te ouvir, conversar, perguntar se tá tudo bem, vocês marcarem de se ver uma vez ou outra, tem que seja uma vez no mês, né? Mas ter aquela consideração, ter aquele respeito e tudo mais, é aquela conversa, ter aquela troca. É isso que eu tô dizendo. Tem que ter aquela troca. Porque se só você perguntar, ai fulana, como é que você tá? E aí ela faz um texto do tamanho do mundo falando sobre a vida dela, mas nem te pergunta de volta, não pergunta, tá, e você, como é que você tá? E aí, como é que tá a sua vida? Porque essa pessoa, se ela tem tanto interesse de falar pra você da vida dela, ela também tem que ter o interesse de escutar a sua vida. Então, se a pessoa não faz isso, se a pessoa só fala pra você, deposita em você só os problemas e tal, e não quer saber como você tá, não pergunta nada sobre a sua vida, primeiro que já tá errado, né? Mostra que a pessoa tá usando você simplesmente como um reservatório ali pra despejar as frustrações, os problemas, mas não tem interesse, ou seja, não é recíproco, sabe, gente? Enfim, não é recíproco. Então a gente precisa diminuir as nossas expectativas para que a gente não venha se frustrar, para que a gente não venha se decepcionar. E assim, essa influencer que eu sigo aqui no YouTube, ela é uma pessoa assim que me parece ser gente boa e tal. Eu gosto muito do conteúdo dela, dos vídeos dela. Se eu lembrar o nome dessa influencer, eu vou colocar no título aqui desse vídeo, tá? Porque agora eu não tô conseguindo lembrar. E eu sei que como o meu canal é pequeno, provavelmente ela não vai ver esse vídeo aqui. Mas eu gostaria, né, por gostar dela, por consideração a ela, eu gostaria de falar uma coisa meio que pra ela através desse vídeo. Olha, não coloque expectativa nas pessoas. As pessoas, elas são falhas. Analisa a sua vida no geral. Vê se você não tá depositando nas amizades uma expectativa grande por você não ter um relacionamento. Porque assim, ela se já teve relacionamentos abusivos, ela também fez vídeos no canal falando sobre relacionamentos abusivos. E às vezes, por você não ter um relacionamento amoroso, toda a expectativa que você colocaria num namorado, você acaba transferindo para as amizades. Porque o ser humano é muito disso, né? Se não é pelas amizades, é no trabalho, é em qualquer setor da vida, a gente tem que ter cuidado pra gente não estar esperando em determinadas áreas que aquilo supra uma necessidade emocional, uma carência emocional. Então isso precisa ser trabalhado na terapia, porque se a gente constantemente está atraindo pessoas ruins, narcisistas, mas é porque existem alguns traumas que não foram ressignificados, existem algumas dores internas que precisam ser analisadas. Então, assim, não tô dizendo que seja culpa da pessoa, estou atraindo pessoas ruins, é culpa minha. Não, não é culpa sua. Mas, de certa forma, você está vibrando no trauma, você está vibrando em alguma coisa negativa. Porque narcisistas, pessoas manipuladoras tóxicas, elas percebem já, sabe? Eu não sei, não me pergunte como essas pessoas percebem a nossa empatia, a nossa bondade e tudo mais. Não sei, simplesmente não sei. Só sei que eles conseguem farejar. Então, eles utilizam das nossas vulnerabilidades, da nossa bondade, né? E a gente tem que ver também se a gente não tem a síndrome da boazinha, né? Que é uma síndrome de, principalmente mulheres, né? Eu vejo que isso acontece muito com mulheres, que elas querem agradar a todo custo. Então, elas anulam as próprias necessidades, não sabem dizer não, não sabem colocar limites nas pessoas, estão disponíveis o tempo inteiro. E, gente, essa é a maior verdade. Se você está disponível o tempo inteiro, não espere que você vai ter valor para as pessoas, porque você não vai ter. Essa é a maior verdade. As pessoas valorizam a escassez. As pessoas valorizam aquilo que elas não podem ter o tempo todo. Então, de vez em quando, você precisa dizer um não. De vez em quando, pela sua saúde mental, você precisa estabelecer limites. Então, a gente precisa imergir, sabe? A gente precisa olhar para dentro. O que é que está acontecendo?
Por que será que eu tô atraindo pessoas ruins pra minha vida? Por que esse ciclo sempre se repete? A gente precisa resolver alguma coisa lá dentro do nosso ser para poder quebrar esse ciclo. Senão a gente vai estar o tempo todo atraindo pessoas falsas, pessoas invejosas, pessoas que querem nos destruir de alguma forma, inconsciente ou conscientemente. Então, isso é algo que a gente precisa analisar muito. Observar sempre os sinais, sabe? Ter esse tato, confiar na nossa intuição, né? Porque se a gente confia na nossa intuição, a gente percebe muita coisa. Então, esse é o vídeo, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.